E aí, pessoal, tudo em ordem? Muito bem-vindos, alunos da Aulática. Sou o professor Heitor de Filosofia e hoje vim aqui tentar resolver uma dúvida muito recorrente entre os alunos, que é, na verdade, a diferença entre socialismo e comunismo. Tudo bem? Na verdade, ao contrário do que o senso comum nos traz, socialismo e comunismo não são a mesma coisa. Segundo a sociologia, a filosofia marxista, na verdade, quando nós pensamos em socialismo e comunismo, nós estamos pensando em modos de produção, ou seja, em diferentes formas de organização da produção material da sociedade para que as suas necessidades sejam satisfeitas e, na verdade, o socialismo seria uma espécie de passo, uma espécie de etapa para se chegar no comunismo. Tudo bem? Bom, sempre que nós tratamos então de socialismo, é importante lembrar do termo social, ou seja, socializar, distribuir os recursos existentes na sociedade. Tudo bem? Segundo Marx, isso só seria possível através de um processo de revolução proletária, ou seja, um momento em que a classe proletária seria capaz de romper com a alienação ideológica presente na sociedade capitalista, construir uma consciência de classe, tomando consciência, portanto, da sua força coletiva, da sua força de luta, e a partir daí, num processo revolucionário, portanto, tomaria o controle do Estado. Ao tomar o controle do Estado, o proletariado iria implantar uma ditadura do proletariado, ou seja, um governo sim ditatorial, um governo que deveria ter como principal objetivo a estatização dos meios de produção. Antes de mais nada, o que significa meio de produção? É todo recurso material, todas as características materiais de uma determinada sociedade que geram riqueza, que geram subsistência, enfim, para o seu proprietário. Tudo bem? Portanto, quando a gente fala em estatização dos meios de produção, não significa tomar a casa de alguém, pegar o carro de uma pessoa, seu celular, seu tênis, mas sim apenas estatizar os meios de produção. Tornar os meios de produção que, no sistema capitalista, são de propriedade privada e, portanto, o seu lucro é privado e fazer com que esse lucro seja de propriedade do Estado para que ele possa ser distribuído para a sociedade na forma de políticas públicas. Tudo bem? Nesse sentido, então, os meios de produção seriam estatais, o lucro gerado ou a riqueza gerada por esses meios de produção seriam coletivizados por meio da ação do Estado para garantir que todos tivessem acesso a esses recursos que são socialmente produzidos e, portanto, não podem ser apropriados de forma privada. Tudo bem? É importante lembrar que o termo privado significa de privação, afastamento, perfeito? Nesse sentido, então, o lucro, ou a riqueza, ela não pode ser privada. As pessoas, a sociedade não pode ser privada do acesso a esses recursos que são socialmente produzidos. É a socialização das riquezas, a socialização daquilo que é produzido socialmente e no sistema capitalista apropriado pela iniciativa privada. Tudo bem? Nesse sentido, segundo Marx, nós teríamos uma espécie de equilíbrio, perfeito? No acesso dos cidadãos aos serviços. E a partir do momento em que esse equilíbrio fosse alcançado, em que não existisse nenhum tipo de diferenciação no acesso aos recursos e bens que são socialmente produzidos, nós chegaríamos, portanto, no comunismo. Tudo bem? O comunismo vem de comum, ou seja, a ideia de que todos os bens, todas as riquezas, elas seriam equitativamente distribuídas, ou seja, isso representa a existência de uma sociedade horizontal ou sociedade horizontalizada, onde, na verdade, todos estariam no mesmo plano, tudo bem, sem nenhum tipo de diferenciação acima ou abaixo no acesso a esses recursos, no acesso a esses bens. Dessa forma, uma sociedade horizontal, por exemplo, significa que não existiria nenhum tipo de propriedade privada dos meios de produção. Aí você pode me perguntar o seguinte: mas um médico iria estudar 10 anos para exercer a medicina se ele não tivesse algum tipo de recompensa material por esse trabalho, por essa profissão? Bom,
Nesse momento, nós teríamos, então, as pessoas que iriam exercer a medicina porque elas querem exercer a medicina e não porque elas querem ficar ricas exercendo esse tipo de profissão. Nesse sentido, então, nós teríamos uma sociedade em que as pessoas agiriam não de acordo com a necessidade de acúmulo, a necessidade de enriquecimento, mas as profissões que mais lhes agradassem. Tudo bem? Por isso, nós teríamos, então, a produção de uma sociedade, ou a constituição de uma sociedade em que não existiria necessidade de Estado, uma vez que, se não existe classe dominante e classe dominada, uma vez que todos estariam no mesmo plano, na verdade, não existiria necessidade dessa estrutura de poder que, segundo Marx, sempre defende os interesses da classe dominante, ou seja, sem classe dominante, sem desigualdade, sem a necessidade de Estado, sem a necessidade de dinheiro, sem a necessidade de nenhuma forma de opressão, perfeito? Entre uma classe e outra. É importante ressaltar, inclusive, que o anarquismo, ele se aproxima muito dessa concepção de sociedade, perfeito? Mas diferencia-se em relação à existência de uma ditadura do proletariado. Só para a gente pontuar essa diferenciação, o anarquismo, na verdade, ele pressupõe uma sociedade sem exploração, uma sociedade sem Estado, uma sociedade em que não exista propriedade privada, porém, não acredita na ditadura do proletariado como um caminho para se alcançar essa sociedade igualitária, perfeito? Segundo os principais teóricos anarquistas, na verdade, ao colocar o proletariado enquanto classe dominante no controle do Estado, ela se tornaria tão opressora quanto a burguesia, e por isso esse momento não deveria existir, mas sim uma passagem direta do capitalismo para uma sociedade onde não exista nenhum tipo de diferenciação entre as pessoas. Tudo bem, pessoal? Fiquem ligados aí nos canais Aulática para as próximas dicas. Um grande abraço.